Chris Brown tem uma longa relação com a justiça norte-americana, tendo cerca de 15 crimes registrados no nome dele. E são crimes que passam por agressão física, sexual e até mesmo porte ilegal de animais. E eu confesso, gente, que quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu não sabia que tinha tanta coisa assim sobre o Chris Brown no âmbito criminal. E antes da gente entender melhor sobre essas acusações, eu queria me apresentar. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, sobre o mundo pop, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder não perder nada. E também te convido a me seguir nas redes sociais, todos os arrobas são Matheus Rabelo com 2 R's, tô no Instagram, TikTok e Twitter. E só mais um aviso antes da gente começar a falar, nesse vídeo a gente vai abordar alguns tópicos que podem ser sensíveis para algumas pessoas, incluindo agressão contra mulheres, em alguns testemunhos tem uma descrição de um certo tipo de agressão e de caso também, então se você é sensível para esse tipo de assunto eu recomendo você não assistir. Também já aviso de antemão que eu não vou colocar fotos nem mídias das vítimas que foram agredidas, salve aquelas que são figuras públicas, que eu vou apenas mostrar a foto delas, mas eu não vou mostrar violência nem nada do tipo, pra gente também poder manter o respeito em relação a elas. E como são tantos casos, eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma cronológica. Então a gente vai começar lá em 2009 com o caso mais famoso, né, que é o caso do Chris Brown e a Rihanna. Por que esse é um dos casos mais famosos, né? Justamente porque Rihanna e Chris Brown eram como se fossem daqueles casais promissores da indústria da música, né? Os dois eram jovens, eram uns grandes nomes nas suas respectivas áreas ali na música pop, então havia um grande apoio midiático em cima do casal. Inclusive eles já tinham se apresentado em premiações juntos, né, causando toda essa comoção no público vendo a química dos dois no palco. Isso seria visto novamente no Grammy de 2009, se o caso não tivesse acontecido horas antes da premiação. Como assim? No dia do Grammy, na verdade horas antes de começar o Grammy, Chris Brown e Rihanna engataram em uma discussão dentro do carro porque Rihanna tinha lido quase 3 páginas de mensagem de texto de Chris Brown com uma outra mulher. A discussão foi aumentando a ponto de Chris Brown querer expulsar a Rihanna para fora do carro, só que ela se manteve firme dentro dele, o que fez com que ele começasse a dar socos na cantora. Rihanna, para poder se proteger, colocou as mãos atrás da cabeça e os cotovelos para frente e inclinou o corpo para poder proteger o rosto, enquanto Chris Brown disparava socos contra ela. Ele também bateu a cabeça nela na janela do passageiro, ocasionando em cortes e sangramentos. Enquanto tudo estava acontecendo, Chris Brown ainda estava dirigindo o carro e ele falou que quando eles chegassem em casa, ele bateria ainda mais na cantora. Isso fez com que Rihanna ligasse para sua assistente para poder pedir ajuda, só que a assistente não atendeu. Ela fingiu que a assistente tinha atendido o celular e pediu para que quando ela chegasse em casa, a polícia já estivesse esperando eles. E bem, isso fez com que Chris Brown ficasse ainda mais nervoso. Nesse momento, ele ameaçou de matar Rihanna. E aí as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas porque Chris Brown deu uma chave de braço na Rihanna. Rihanna ficou arranhando ele em uma tentativa para poder se libertar, mas ele mordeu a cantora. Ele prendeu ela por um tempo suficiente para que ela ficasse quase inconsciente. E depois de um tempo, Chris Brown encostou o carro e Rihanna encontrou a sua oportunidade para poder pegar as chaves e escondê-la do cantor. Isso fez com que ele fosse embora. Rihanna saiu do carro gritando por ajuda, pedindo ajuda e socorro, o que fez com que o vizinho ouvisse e felizmente chamasse a polícia. Chris Brown foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional e foi obrigado a prestar 180 horas de serviço comunitário. Além disso, ele teve que fazer aulas durante 1 ano sobre violência doméstica. E também teve que pagar algumas multas. E é importante enfatizar que o Chris Brown ele se declarou culpado de todas as acusações. Além disso, ficou acordado que se ele quebrasse a liberdade condicional dele, ele iria para a prisão. E ficaria lá durante 4 anos. Além disso, ele não poderia chegar a 50 jardas de Rihanna, ou seja, mais ou menos uns 45 metros de distância da cantora. Porém, em eventos da indústria, isso foi reduzido para cerca de 9 e 10 metros de distância da cantora. E ele também não poderia entrar em contato com ela mediante nenhum método, seja por ligação ou mensagem de texto. O advogado de Chris Brown na época falou que o cantor estava grato pelo suporte que ele tinha recebido, que ele era um jovem que nunca tinha se metido em encrenca antes e que agora ele quer passar a mensagem pro mundo de que violência doméstica não é aceitável e abraçar essa oportunidade realmente para poder transmitir essa mensagem, a fim também de superar o que tinha acontecido. E depois também que o Chris Brown ele completou, né, o ciclo dele de aprendizado sobre violência doméstica, ele tweetou falando que meninos fogem dos seus problemas enquanto homens aprendem com eles. E é uma mensagem legal, bonita e tal, mas a gente vê claramente que esse não foi o caso de Chris Brown. Ele continuou com problemas envolvendo agressão contra mulheres e a gente vai entender isso melhor durante esse vídeo. Agora a gente vai dar um pulo temporal indo lá para 2011, quando Chris Brown participou do Good Morning America, um programa matinal dos Estados Unidos. Logicamente, a situação de Chris Brown e Rihanna ainda era comentada durante esses 2 anos que se passaram após,
porque ainda era meio recente, querendo ou não, ainda tinha essas tensões em relação ao nome dos dois. E esse foi um tópico justamente abordado durante a entrevista de Chris Brown no Good Morning America. E nessa época, as medidas restritivas de Chris Brown em relação a Rihanna tinham se flexibilizado um pouco, o que fez com que a entrevistadora Robin Roberts, que estava ali com ele no programa, perguntasse se por conta dessa flexibilização eles já haviam se encontrado em alguma vez ou já estado perto um do outro. Chris Brown falou que não e que na verdade ele já não via essa situação como uma grande coisa e que agora ele estava querendo focar no álbum dele. Porém, não satisfeita, Robin continuou questionando para ele mais 2 vezes e foi possível ver um certo tipo de nervosismo, e agitação na postura de Chris Brown em relação a essa conversa que estava tendo. Apesar disso, ele continuou a entrevista, fez uma performance da música promocional dele, que ele estava lançando o álbum na época, o Fame, só que as coisas mudaram quando ele foi para os bastidores da emissora. Foi relatado que ele perdeu o controle no camarim, inclusive ele começou a andar ali pelo espaço dos bastidores sem camisa, fazendo com que uma maquiadora e uma cabeleireira chamassem os seguranças por conta de gritos, de alvoroços que elas tinham ouvido vindo do camarim dele. Depois de um tempo foi descoberto que uma janela do camarim do Chris Brown havia sido quebrada. Só que quando eles descobriram isso, Chris Brown e a sua equipe já tinham saído dali. A ABC News se pronunciou também sobre essa questão envolvendo o Chris Brown e a entrevistadora, falando que eles, como sempre, perguntaram questões que são relevantes, que tem valor de noticiabilidade, que foi justamente isso que fizeram na entrevista com o Chris Brown. E vale lembrar que durante essa época Chris ainda estava em liberdade condicional por conta do caso com a Rihanna. 2 anos depois disso, Chris Brown foi pego em uma outra acusação agora em Washington. Ele e o segurança Christopher Halsey foram pegos depois de uma briga com 2 homens em frente a um hotel. E o que aconteceu foi o seguinte: a vítima, um homem de 20 anos, estava com outras 2 amigas perto desse hotel. E aí Chris Brown saiu ali pela porta e as 2 amigas dele pediu para poder tirar foto com o Chris Brown. Ele aceitou, e aí quando a foto foi ser tirada, o homem se meteu ali na foto para poder tirar junto com eles. Isso fez com que escalonasse uma briga verbal e posteriormente Chris Brown teria dado soco na cara desse homem, sendo seguido pelo seu segurança. E ele, durante a avaliação desse caso, o que Chris Brown fez não pode ter sido considerado como autoproteção, o que prejudicou o lado dele devido ao fato de que ele ainda estava em liberdade condicional. Depois desse caso de Washington, Chris Brown voluntariamente escolheu ir para um centro de reabilitação para poder tratar essas questões de raiva. Só que, ironicamente ou não, 2 semanas depois, ele foi expulso justamente por uma explosão de raiva. O que aconteceu? Em uma sessão de terapia familiar, a mãe de Chris Brown teria reafirmado a opinião dela de que o filho deveria continuar no tratamento. Isso fez Chris Brown ter uma explosão de raiva, pegar uma pedra e acertar na janela do carro da mãe dele. E aí, como ele quebrou os acordos em relação ao centro de reabilitação, o caso foi levado ao tribunal novamente. Os advogados conseguiram propor um novo acordo que não prejudicasse tanto ele assim. Nesse novo acordo, Chris Brown teria que passar 90 dias em um novo centro de reabilitação. Ele acabou indo e ele foi diagnosticado durante esse período com um transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático. Em relação ao diagnóstico de transtorno pós-traumático, pode ser explicado um pouco, segundo o documentário Chris Brown, Uma História de Violência, pelo fato de que Chris Brown ele cresceu em uma casa onde ele viu a violência doméstica ser cometida contra sua própria mãe por conta de um padrasto. A situação parecia ser tão crítica que Chris Brown ele urinava nas próprias roupas porque ele tinha medo de andar pela casa para poder ir pelo banheiro com medo de encontrar o padrasto. Além disso, essa nova clínica que ele estava falou que o estresse que ele vivia, a privação de sono que ele tinha, a automedicação são fatores que faziam ele ter essas explosões de raiva também, e consequentemente o comportamento agressivo. Só que em 2014 ele foi expulso dessa clínica por não cumprir com regras internas. Não sabemos quais regras foram quebradas, e aí o caso dele voltou para o tribunal e tecnicamente ele seria sentenciado a 1 ano de prisão, só que o juiz, por conta do histórico dele já de ter participado dessa clínica de reabilitação, por ter feito horas de serviço comunitário, reduziu para 138 dias. Só que ele acabou passando ainda menos dias, ele chegou a ficar cerca de 108 dias preso. Ele também foi obrigado a ver um psiquiatra 2 vezes por semana, finalizar o serviço comunitário e não usar maconha medicinal. Além disso, a liberdade condicional dele foi estendida até 2015. Bem, 2015 chegou, a liberdade condicional dele acabou, então tecnicamente estava agora tudo bem, correto? Só que não foi isso que aconteceu. Em 2015 ele teve um pequeno problema ali nas Filipinas por conta de um show que ele havia cancelado e aí ele ficou detido no país, mas no final das contas tudo se resolveu. Porém, em 2016 aconteceu um caso que envolvia agressão física contra uma mulher. No caso, a vítima é Elisiane Gutierrez, que inclusive é brasileira e
já participou desse reality show A Fazenda 13 e A Grande Conquistas, ambos da Rede Record. Lisiane comenta no documentário Chris Brown, A História de uma Violência, que ela chegou no quarto e viu muitas bebidas, muitas drogas sendo utilizadas e que Chris Brown estavam fora de si, o que fez com que ela quisesse tirar uma foto dele. E aí foi quando ele viu, partiu pra cima dela e deu um soco, sendo depois expulsa do quarto. Lisiane contou isso pra polícia também, e aí Chris Brown nesse meio tempo falou no Instagram que isso tudo era uma mentira, que provavelmente ela era muito feia pra poder entrar na festa de qualquer jeito. Um representante do Chris Brown também se pronunciou pra revista People falando que as acusações são falsas e que ela foi expulsa do quarto porque ela estava agindo de uma maneira meio selvagem depois de um colapso que ela teve na festa. E ainda falou que esse caso que ela levantou era apenas uma retaliação devido ao ego dela ter sido afetado. Por fim, o caso acabou sendo arquivado por falta de evidência. Só que na entrevista para a revista Quem, Lisiane fala que ela e o Chris Brown entraram em um acordo na justiça, o que tecnicamente prova que ela estaria certa, segundo ela. Mas ela afirma que com as provas que ela teve, que com as contradições da equipe de Chris Brown, ela teria ganhado a causa. No mesmo ano da acusação de Lisiane, uma outra pessoa agora próxima a Chris Brown entrou com um processo. Mike D, o seu ex-agente. Michael Girgis, que é o nome oficial, desse agente, falou que foi contratado em 2012 para poder ajudar a reparar a imagem de Chris Brown devido às acusações em relação ao caso da Rihanna. Além disso, ajudou ele a sair das dívidas, ajudou ele a construir uma turnê e a lançar também 3 LPs. O incentivou também a parar de usar drogas e a começar um tratamento para poder administrar sua raiva. Porém, nessa acusação, ele conta que Chris Brown, sem motivo aparente, trancou ele no quarto e deu 4 socos na sua cabeça e no pescoço, fazendo com que ele fosse hospitalizado. Ele afirmou também que Chris Brown tem afiliação com membros de gangue e que não se sentia seguro de continuar trabalhando com o cantor. Já o outro lado da moeda fala que Chris Brown demitiu Mike D por ele ter roubado dinheiro. Mike D então pegou essa acusação de Chris Brown e colocou no seu próprio processo por difamação e calúnia. O juiz também ordenou Chris Brown a pagar um valor para Mike D porque Chris Brown se recusou a entregar alguns documentos que foram solicitados, como os resultados de testes de drogas, documentos de processos anteriores, incluindo medidas de restrições e outros documentos importantes. E no fim das contas, houve um acordo particular entre as duas partes, que a gente não conhece justamente pelas cláusulas terem ficado privadas, mas ficou acordado que se uma das partes não cumprir com a sua responsabilidade, ficou a cargo do juiz aplicar os termos do acordo. 2016 já apareceu um ano cheio para Chris Brown, mas ainda teve mais um caso no mesmo ano. Dessa vez, Bailey Curran diz que visitou a casa de Chris Brown por conta de um parceiro comercial dela que tinha sido convidado para visitar a casa dele e acabou chamando ela e uma amiga. Bailey disse que aceitou esse convite justamente porque ela queria apresentar alguns projetos profissionais futuros, para o Chris Brown. Então ela chegou na casa, só que ela foi pro jardim tomar um ar e quando ela voltou para dentro da casa, havia um homem apresentando algumas joias de diamantes, como colares, braceletes, anéis, e aí ela particularmente gostou muito de um colar e demonstrou esse apreço, sobre essa joia para a pessoa. Só que aí a pessoa que estava apresentando mandou ela se afastar e, mandou ela embora. Chris Brown também puxou uma arma e apontou na cara dela, xingando ela e mandando ela embora. Ela então obedeceu, justamente porque tinha uma arma ali na cara dela, só que ela não pôde ir embora ainda porque ela teve que ficar esperando no portão devido ao celular dela estar com um dos funcionários de Chris Brown. Quando esse funcionário chegou, ele não queria devolver o celular dela porque ela antes tinha que assinar um acordo de confidencialidade. Ela se negou e aí aproveitou uma chance e pegou o celular da mão dessa pessoa e fugiu. Só que aí essa pessoa entrou no Jeep e começou a seguir ela. Ela estava junto da amiga e as duas se infiltraram ali na propriedade de um vizinho e se esconderam debaixo do carro dele. Posteriormente, esse vizinho ajudou elas e chamou a polícia. Quando a polícia chegou na casa de Chris Brown, o cantor não queria deixá-los entrar sem um mandato. Isso fez com que eles tivessem que ficar 9 horas esperando para poder fazer a busca ali na casa dele. Enquanto a polícia esperava, Chris Brown foi novamente para as redes sociais e teceu algumas críticas em relação à polícia e também à mídia. Ele falou que essas duas instituições colocavam ele como um vilão de uma maneira muito injusta e também desejou boa sorte para a polícia quando eles entrassem na casa dele porque eles não iam encontrar nada e ainda os chamou de idiotas. E ele também falou que quando ele mesmo chama a polícia por conta de stalkers que podem prejudicar a vida dele, a polícia só chega no dia seguinte. Depois disso tudo, Chris Brown foi liberado depois de pagar uma fiança de $250 mil.
$100.000. E vocês lembram que Chris Brown, lá no caso da Rihanna, veio com aquele papo de homens aprendem com seus erros, né? Obviamente ele não aprendeu, até porque, além dessas acusações que eu mencionei anteriormente, ele também foi acusado por uma agora ex-namorada de agressão física. Karrueche Tran e Chris Brown engataram no relacionamento por volta de 2012, quando ela tinha o sonho de ser estilista e teve a oportunidade de vestir o Chris Brown. Desde então eles começaram um romance até se escalonar para um namoro. Só que aí ela entrou com um processo contra ele, porque em 2015, Chris Brown havia pedido que ela devolvesse os anéis que ele deu para ela, só que ela se recusou, porque era um presente dela. Daí essa recusa fez com que Chris Brown começasse a mandar mensagens agressivas para ela. Ela conta que ele ficava repetidamente mandando mensagens, importunando ela, falando que bateria nela, ameaçou também importunar os amigos dela, a família dela, e que faria da vida de Karrueche um inferno. Ela até citou um caso em que teve uma festa em que Chris Brown mandou um amigo de Karrueche embora e depois também jogou uma bebida na cara dele. Isso fez com que ela ficasse muito apreensiva, porque tudo que antes ele ameaçava ele estava começando a fazer, o que fez com que ela começasse esse processo de término, né, do namoro, e também o processo contra ele judicialmente. E aí, quando o término veio, as coisas pioraram, porque Chris Brown começou a mandar mensagens falando que não era pra Karrueche estar aonde ele estivesse publicamente, que se ele visse ela ia fazer da vida dela um inferno, que ele ia banir ela de todos os eventos, que ele faria ela odiar ele ainda mais. No caso também, Karrueche fala que Chris falou pra algumas pessoas que ele conhece que ele mataria ela, e que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Ela acrescentou também que durante o término, Chris já havia agredido ela fisicamente. 2 vezes na relação, ele já teria dado socos no estômago dela e uma outra vez jogou ela de uma escada. E isso tudo foi ainda durante a época que ele estava em liberdade condicional por conta do caso em que ele agrediu a Rihanna. Ela pediu pro juiz uma ordem de restrição, no qual ela conseguiu, inclusive para ela e para a mãe e o irmão, que ela também estava preocupada, porque ela ficou com medo sobre o que o Chris poderia fazer contra a família dela também. E então o cantor não pode chegar a cerca de 100 metros dela e da família. Uma nova acusação de agressão e agora abuso sexual também surgiu em 2018. Uma vítima não identificada, e aqui a gente vai chamar ela de Jane Doe, que é o nome fictício utilizado nesses processos quando as vítimas não são identificadas. Então quando eu falar Jane Doe, eu estou me referindo à vítima. Jane Doe processa Chris Brown, Lowell Grayson e uma terceira mulher também não identificada, que também foi intitulada no processo como Doe X. Então quando eu falar Doe X, eu estou me referindo também a essa mulher que faz parte do trio de Chris Brown. Nesse caso, Jane Doe conta que ela estava em uma festa com Grayson e ela e a amiga foram convidadas para uma festa no estúdio de gravação de Chris Brown. Elas aceitaram e antes de chegar lá, elas tiveram que deixar o celular com ele para que não houvesse nenhum tipo de problema em relação à confidencialidade e à segurança também do artista. Só que quando ela entrou naquele lugar, ela viu que muitas pessoas estavam com bebidas alcoólicas, com drogas, e ela quis ir embora. Então ela pediu o celular dela de volta pro Grayson, só que aí ele deu a ideia deles irem para a casa de Chris Brown. Então ele levou ela, a amiga e mais outras mulheres para a residência. Chris Brown inclusive foi junto com a Doe X, né, que é a terceira pessoa nesse trio que ela está acusando. Ela fala que quando chegou na casa de Chris Brown, ela viu que a casa tinha um portão e cercas, né, e que o portão tinha um código impossibilitando que ela saísse por livre e espontânea vontade sem ter esse código. E aí nessa festa da casa, ela identificou mais álcool que Chris estava dando para os convidados, incluindo drogas como cocaína, êxtase, e para as mulheres ele deu uma pílula recheada de um pó branco para que elas tivessem um momento agradável. Só que Jane Doe acabou recusando e decidiu que queria sair dali. Em determinado momento, a mãe de Jane Doe ficou preocupada porque a filha já não estava mais dando notícias. Então, por conta do rastreamento do celular, ela acionou a polícia e a polícia chegou na residência de Chris Brown. Quando chegou lá, causou um certo tipo de tumulto, né? Chris Brown negou a entrada da polícia na casa dele, enquanto ele já tinha mandado para o pessoal guardar uma mala cheia de armas. Depois disso, Jane Doe comenta que um certo tipo de conspiração entre os três ali foi desenvolvida. No caso, eles utilizavam do álcool, das drogas e da presença de armas para poder, digamos, criar um certo tipo de ameaça nessas mulheres, a fim de que elas performassem atos sexuais para os homens ali. Grayson então levou a amiga de Jane para um andar superior, só que ele voltou falando que a amiga precisava dela. Jane então foi até lá e quando chegou no quarto, a amiga contou que Grayson e Chris Brown queriam ter relações sexuais com as duas. Depois que elas estavam no quarto, chegou Chris Brown e a Doe X com mais mulheres. Eles entraram no quarto e Chris ordenou que a porta fosse bloqueada com um sofá. Depois feito isso, a mulher do trio mandou que as meninas se reunissem e tirassem as roupas. Jane Doe se recusou a tirar a roupa, então Chris Brown ele aumentou o som da música para que ninguém ouvisse sons de reclamação e também colocou um vídeos pornô
em alto volume para poder criar esse ambiente altamente sexual. Como a Jane Doe estava demonstrando um certo tipo de resistência, Doe X pegou a vítima pela garganta e a obrigou a fazer sexo oral em Grissom. A vítima também relata que Grissom molestou ela utilizando as mãos e a boca. Depois disso, ela foi estuprada 2 vezes por Grissom em outros quartos da casa, até que ela foi finalmente liberada e recebeu o celular de volta. Depois disso, ela teve que ir para um centro de tratamento para estupro, no caso, e aí ela conversou com a polícia e criou esse caso para poder acusar esse trio de agressão sexual, agressão física e também de infligir intencionalmente estresse emocional. O advogado de Chris Brown falou que isso era apenas uma extorsão e que Chris era apenas um alvo. Ele também alegou que a advogada de Jane Doe tinha pedido 17 milhões de acordo. Só que a advogada depois negou isso, falou que nunca pediu esse valor, algo nem perto disso. E a representante da vítima ainda disse que o advogado de Chris Brown e o próprio acusado nunca compareceram às mediações, tanto que o mediador conseguiu conversar bastante com Jane Doe e julgou o testemunho dela como altamente acreditável, favorecendo então a vítima. Só que aí a Jane Doe e a advogada fecharam o caso devido a um tipo de acordo que havia acontecido de maneira extrajudicial, ou seja, fora ali do tribunal. E eu não encontrei os termos desse acordo nem algo que desse um indício sobre o que ele poderia ter sido. Em 2018, Chris Brown foi processado por um outro caso que tinha acontecido em 2017. Nesse caso, a vítima é um fotógrafo que acusa Chris Brown de ter dado um soco na cara dele em uma boate. De acordo com o caso, Chris Brown, após um show, teria ido para essa boate e o fotógrafo começou a tirar fotos dele. Só que aí ele foi solicitado para poder parar de tirar fotos de Chris Brown, então o fotógrafo passou a tirar fotos das pessoas que estavam ali no ambiente. Porém, Chris Brown mandou esse fotógrafo sair dali e depois acabou dando um soco na cara do fotógrafo. A polícia foi chamada, mas quando chegou, Chris Brown e suas companhias já haviam ido embora. A boate se lamentou na página do Facebook, falando que todo mundo viu quando Chris Brown chegou, ficou alguns minutos, deu o soco na cara do fotógrafo e depois foi embora. Além disso, surgiram vídeos nas redes sociais e fotos do momento em que Chris Brown pula por cima de um sofá e faz todo um alvoroço na boate para poder agredir o fotógrafo. Chris Brown foi liberado depois de pagar uma fiança e o caso foi arquivado por falta de evidências. E mais uma vez esse ano foi cheio em relação aos crimes que Chris Brown foi acusado. Em 2018, Chris Brown sofreu 2 acusações por possuir macacos pregos. Cada uma das acusações que ele sofreu poderia ocasionar em 6 meses de prisão. No Instagram, o cantor já havia mostrado vídeos da filha dele brincando com esses macacos. Então, o capitão do departamento responsável por poder lidar com esse tipo de situação conseguiu um mandato para poder ir na casa de Chris Brown e resgatar esses animais. Só que quando ele chegou lá, o cantor não estava, mas tinha pessoas lá que conseguiram entregar os animais. Com isso, um processo foi criado em cima do cantor, e no meio disso tudo, o desfecho foi que Chris Brown cedeu os direitos do animal e pagou $35 mil para poder custear os tratamentos para o animal. O dono do negócio de procriação de animais exóticos, ele também foi responsabilizado. Ele foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional. Já o responsável pela procriação dos macacos foi sentenciado a pagar $90 mil para o fundo que é administrado pelo Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos e também foi sentenciado a 8 meses de liberdade condicional confinado em casa. Já em 2019, no ano seguinte, Chris Brown teve uma outra acusação sexual, dessa vez na Europa, mais especificamente em Paris. Uma mulher disse que foi estuprada por Chris Brown no quarto do cantor, após ter conhecido ele em uma boate. Depois da festa, ele teria chamado ela e mais outras mulheres para o quarto do hotel, e ela também afirmou que o guarda de Chris Brown teria abusado dela também. Chris Brown e outras 2 pessoas foram detidas para poder fazer as investigações desse caso. Obviamente, ele negou as acusações no Instagram, falando que era tudo uma mentira. E o desfecho foi que o caso foi arquivado e o cantor não foi acusado. Além disso, ele processou a acusadora por difamação. Já em 2021, Chris Brown foi pego em um caso de plágio. A gravadora Greensleeves Records acusou o cantor de ter roubado uma frase da música de Red Rats chamada Tied Up Skirt e colocado na música de Chris Brown, Privacy. Chris Brown já tem um histórico similar a isso de roubar elementos de outras músicas, tanto que as músicas dele No Guidance e Bills em Automobile já passou por esse problema também, mas os casos referentes a essas 2 músicas foram arquivados. Já em relação a essa acusação de Privacy, os donos da música falam que o Chris Brown utilizou da frase Hey you girl, I'm the tied up skirt, foi utilizada no refrão da música de Chris Brown sem autorização. Os autores da acusação pediram $1,5 milhão, além disso, os juros referentes aos ganhos que o cantor e a gravadora tiveram em cima disso. Ele também pediu uma liminar que proibisse que a música fosse comercializada e as empresas e o cantor também tivessem frutos disso. Só que novamente, isso foi um caso em que as partes entraram em um acordo e o caso foi finalizado. Ainda em 2021, Chris Brown sofreu uma outra
acusação dessa vez da empregada doméstica que trabalhava na sua casa. Patrícia Ávila e a sua irmã Maria estavam trabalhando na casa de Chris Brown quando um cachorro da raça Pastor Cáucaso, que pode pesar de 50 a 100 quilos, atacou Maria, a irmã de Patrícia. O processo fala que até antes do dia do ataque, os cachorros ficavam em uma área em que os empregados não tinham contato nem podiam ver os animais. Só que nesse dia foi diferente. O cachorro estava no jardim e aí Maria tinha saído para poder colocar o lixo para fora. O cachorro viu ela, começou a rosnar e aí depois ele atacou. Patrícia, que estava dentro da casa, ouviu os gritos da irmã pedindo por socorro, pedindo por ajuda, correu até lá para poder encontrar a irmã cheia de sangue sendo atacada pelo animal. Isso fez com que Chris Brown ligasse para a emergência. Os ferimentos de Maria foram mais na área facial, mais especificamente ao redor dos olhos. Ela também levou mordidas nas pernas e alguns centímetros de pele do braço também sumiram. Maria teve que ficar vários dias no hospital e passou por 2 cirurgias também. Já Patrícia, desde o ataque, teria sofrido com um transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ataques de pânico e ansiedade extrema. Ela chegou no ponto que ela não conseguia sair de casa porque ficava revivendo aquele momento. Com isso, então, ela começou esse processo contra o Chris Brown, pedindo indenização financeira não especificada, mas que atendesse o fato de que ela não tá conseguindo trabalhar por conta desse problema e também por conta das despesas hospitalares e também por conta de toda a dor que esse caso causou. E o que diz os advogados de Chris Brown? Eles queriam que o juiz simplesmente descartasse o processo, porque Patrícia não poderia acusá-los justamente porque ela não estava no ambiente quando o ataque aconteceu, ela chegou só depois. E que para o processo ser válido, Patrícia teria que ter visto o ataque pessoalmente. O advogado fala que a ex-empregada doméstica de Chris Brown estava no ambiente interno e que apenas foi para fora quando a irmã estava gritando e pedindo por ajuda, mas ela não presenciou o ataque ali no momento propriamente, então ela não poderia processá-lo justamente porque ela não teria vivenciado aquilo. E ainda fala que o processo que Patrícia construiu foi em cima dos danos mentais que ela sofreu, não pelos danos físicos que a irmã dela tinha sofrido. E também não há explicações do porquê que a irmã não começou um processo também contra Chris Brown. Já o lado de Patrícia fala que a negligência foi justamente da parte do Chris Brown, de que deveria ter se assegurado de que o cachorro estava em uma área isolada, especialmente pelo histórico de violência que o animal já tinha. Além disso, o advogado dela disse que Chris Brown não teria propriamente registrado o animal em Los Angeles, porque lá você tem que registrar os animais que você tem. E o caso ainda não tem um desfecho porque ele ainda está acontecendo. Em 2022, Chris Brown se viu em um outro processo também de abuso sexual. Novamente, a vítima não foi identificada, então o nome dela será Jane Doe, como é o fictício nesses casos em que a vítima não se identifica. Jane Doe alega que Chris Brown teria drogado e estuprado ela em um iate em 2020. Jane Doe é uma artista, modelo, dançarina e coreógrafa, estava justamente buscando uma chance no mundo da indústria musical. Ela deu uma entrevista anônima também para o documentário Chris Brown, uma história de violência, que ela conta que ela viu Chris Brown como uma forma de chance, sabe? De alguém que poderia ajudar ela a se inserir nesse universo. Mas vou te explicar primeiro como que ela chegou ao ponto de conhecer Chris Brown. Ela comenta que ela estava em um FaceTime com um amigo, que esse amigo estava em um iate junto com o Chris Brown, e esse iate estava ancorado justamente na propriedade de Diddy. Sim, o mesmo Diddy que está sendo acusado de tráfico sexual, de abuso sexual e diversos outros crimes. E enquanto esse amigo estava conversando com o Jane Doe, Chris teria pegado o celular e chamado ela para poder conhecer ele, para ir para aquele iate, para que ele pudesse ajudar ela e conversar sobre a carreira dela, porque ele já tinha ouvido falar sobre algumas coisas que ela fazia. Então ela aceitou justamente por conta daquilo, dela enxergar isso como uma chance para ela poder ser inserida nesse universo musical. Então ela foi para esse iate. Chegando lá, Chris Brown serviu para ela algumas bebidas, só que ela começou a se sentir meio estranha, sentiu o corpo pesado, um cansaço, sentiu a consciência dela ficar meio instável e também sonolenta. Então foi quando Chris Brown chamou ela para um quarto mais nos fundos do iate. Ela foi porque ela achou que ele ia apresentar o iate para ela e achou isso legal, né, porque ele estava desenvolvendo uma relação. Só que aí ele colocou ela no quarto, trancou a porta e colocou ela na cama. Ela narra que quando ela se deitou na cama, ela sentia que não conseguia levantar justamente por conta do efeito da droga no sistema. E então Chris Brown começou a ficar em cima dela, ela pediu pra ele poder parar, mas ele foi beijando ela pra poder sufocar esses pedidos de resistência que ela tava tendo. E então ali aconteceu o abuso e o estupro que ela conta. Por fim, ela conseguiu sair daquilo e foi embora.
Já no dia seguinte, Chris Brown entrou em contato com ela para poder checar como é que ela estava. Ele já lançou ali um papo de que ele não lembrava muito bem do que tinha acontecido, nem de como que a relação sexual deles tinha sido, mas ele sugeriu que ela tomasse a versão dos Estados Unidos de pílula do dia seguinte, para que eles eliminassem as chances de gravidez. E bem, ela tomou ali a pílula. Depois disso, ela acabou vendo ele novamente em janeiro de 2021 e depois em agosto do mesmo ano. Nessa visita de agosto, aconteceu uma coisa que deixou ela desconfortável. Chris Brown tinha chamado ela para ela poder ouvir algumas músicas e também falar um pouco sobre a carreira dela. Ela aceitou, né? Novamente ele enxergando uma chance de, enfim, ser inserida nesse mundo. Só que ele chamou ela pro quarto e aí ela recusou e ele teve um acesso de fúria, falando que se ela não tivesse disposta a fazer o que tinha que ser feito, ela nunca teria uma chance nessa indústria. Depois disso, Jane Doe falou que ela começou a experienciar mudanças drásticas de humor, perda de apetite, ansiedade, ataques de pânico e também começou a se automutilar. Depois de um tempo, então, ela processou Chris Brown por abuso sexual, agressão e estupro. E aí Chris Brown foi nas suas redes sociais falar que sempre quando ele vai lançar alguma coisa, um projeto, uma música nova, surge alguém para poder levantar algum caso, ou seja, descredibilizando o processo que Jane Doe tinha levantado anteriormente. Só que com o tempo o caso ficou um pouco desfavorável para Jane Doe, justamente porque os advogados dela abandonaram o caso, justamente por conta de algumas informações que a polícia tinha apresentado para eles. E que informações são essas? A equipe de Chris Brown apresentou alguns prints de conversa entre ele e Jane Doe, em que ela parecia chamar a atenção do cantor, mesmo após o abuso ter acontecido. As mensagens de texto datavam desde dezembro de 2020 até agosto de 2021, ou seja, durante o período em que o abuso teria acontecido. Pegando pelas datas da mensagem, alguns dias depois do estupro, Jane Doe estaria chamando a atenção de Chris Brown, perguntando quando que poderia vê-lo de novo, quando que ele poderia encontrar com ela, falando que queria sair com ele de novo. Pelos prints, Chris Brown aparentemente deu um ghost nela, deixando ela falando ele sozinha, e 9 meses depois do ocorrido, ela teria falado que ele foi a melhor relação sexual que ela já teve e que queria ter isso novamente. Inclusive tem até um áudio ali também em que ela fala que ele tá dando sinais confusos pra ela, porque ele lê as mensagens, mas não responde, também não bloqueia, então ela entende que ele não odeia ela, mas também não sabe qual a situação dos dois. E meses depois dessas mensagens, Jane Doe começou o processo contra o Chris Brown. E nesse processo ela pedia justamente 20 milhões de dólares. Só que com tudo isso que aconteceu, o juiz acabou recusando o processo. E nenhum dos lados apareceu para poder receber a notícia, né, e nem nada. Então o juiz rejeitou, mas falou que ele poderia ser levantado novamente sob os devidos fundamentos legais. E então no documentário, Jane Doe fala que as mensagens que Chris Brown apresentou, na verdade ele tinha respondido ela sim, só que ele apagou as próprias mensagens e colocou no processo. E aí ela ficou de mãos atadas porque ela tinha trocado de celular e tinha perdido as mensagens. Ela tinha apenas alguns prints em que Chris Brown respondia. A advogada inclusive tentou contatar a empresa de telefonia para ver se eles conseguiam recuperar, só que o processo era muito complexo e também era muito caro. E acho também que é importante falar que Jane Doe, ela sempre fala que ela teve um processo muito longo para poder entender que ela foi estuprada. E aí, os especialistas nesse documentário falam que essa busca dela pelo Chris Brown após o ocorrido talvez fosse uma tentativa de validação para ela poder sentir que se ele respondesse, né, de uma forma afetuosa ou sexual às investidas dela, fosse uma validação de que talvez ela não teria sido abusada e aí ela não teria que lidar com isso. E que na terapia foi onde ela entendeu que o que ela sofreu foi realmente um abuso. E esse ano de 2024, Chris Brown também foi alvo de uma outra acusação. 4 homens acusam Chris Brown de agressão física nos bastidores do show dele. Eles relatam que eles e mais 40 mulheres aproximadamente foram convidadas para o backstage do cantor na área VIP. Chegando lá, um deles se aproximou de Chris Brown para poder parabenizar pelo show, só que um dos membros ali que estava naquele ambiente de Chris Brown falou que Chris Brown e essa pessoa que estava elogiando tinham discutido anteriormente em uma outra ocasião. Se escalonou para uma troca de ofensas verbais e posteriormente para agressões físicas. Eles falaram que sofreram chutes e também agressões por meio de cadeiras. Foi garantido para eles também uma medida restritiva contra Chris Brown e os outros réus. E também solicitaram 50 mil dólares no processo. E o caso ainda não foi para julgamento, então a gente não tem muitos detalhes ainda. E bem, esse foi o vídeo sobre as acusações de Chris Brown. Acho que ele deve ter ficado muito longo, mas eu particularmente não sabia que tinha tanta coisa assim, gente. Quando eu fui fazer a pesquisa para poder elaborar o roteiro desse vídeo, eu fui indo em artigo atrás de artigo para poder entender algumas coisas e mais crimes surgiram, mais acusações, mais questões. Tem algumas coisas que eu inclusive não trouxe pra cá, porque eu quis priorizar os casos que mais tinham informações, mas no meio disso tudo teve outros casos de agressão, de briga, enfim.
muita coisa. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu peço pra você que deixe uma curtida nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.